Bom, irmãos, eu queria falar sobre a chamada de Moisés na sarça ardente. Eu estava agora lavando louça, né? Eu também faço isso. E eu escrevi muitas coisas, mas Deus falou para mim assim, por que será que Deus, quando a gente recebe um chamado, alguma coisa, Deus quer fazer alguma coisa, por que demora tanto? Moisés, ele ficou 40 anos na casa, no palácio, né? Com o faraó, sendo educado pela filha do faraó, comendo do bem e do melhor, passando, sabe, das coisas boas que ele tinha ali no Egito, aproveitando tudo aquilo. E teve um dia que ele saiu para visitar os irmãos. E lá encontrar um egito maltratando um hebreu. O que ele faz? Mata o hebreu e foge para Midian. Mata o egípcio. O egípcio, tá? Ele mata o egípcio. Aí ele foge para Midian. E lá em Midian, Deus já podia ter falado para ele, olha, Moisés, tira meu povo lá do Egito, meu povo está sofrendo muito. Tira ele de lá. Mas o que ele fez? Foi para Midian, demorou mais quanto? 40 anos, para depois ele encontrar Deus na sarça. Ali na sarça, ele começa, Deus chama ele, mas ele começa a discutir com Deus, né? Ó Deus, eu sou um homem de dura palavra, não consigo falar direito, eu não consigo, quem é eu para falar com o faraó? Quem sou eu para... Ele começa a pensar dessa forma. Mas Deus envia ele, né? Mesmo assim, ele mesmo retrucando, ele mesmo sendo assim, aí ele vai realmente, né? E lá ele sente essa coisa, né, de falar com o faraó. Ele sente essa dureza até de falar com os próprios hebreus, né, com os próprios irmãos dele, que os irmãos dele também não ouviram o que ele falava, não deram ouvido para ele. Por quê? Por que será que Deus, né, fez isso com ele, né, não deixando... tudo que ele falava, o pessoal não acreditava nele. Por que será que isso, né? Então, porque Deus estava querendo mostrar a glória dele para as pessoas, né? Para mostrar a glória dele para o faraó. E nisso, ele esteve ali então, nesse período de 40 anos, ele foi aí vivendo, sentindo todo esse sofrimento que ele teve, passou por as necessidades. Aí ele foi lá Deus tirou ele tirou o povo do Egito, fazendo todas aquelas coisas que ele fez, os milagres que ele fez, as pragas que ele mandou, e fez com que o povo saísse do Egito, né? Mas aí ele podia ir para o lugar mais perto, né? Que era só... Mas era um caminho de 3 dias, já estava na terra prometida. Mas o que Deus fez? Fez com que ele andasse 40 anos, teve que atravessar o Mar Vermelho, e então, quer dizer, tudo isso ele passou essas coisas. Porque tem todo esse tempo de 40 anos também no deserto, sabendo que era caminho de 3 dias que estava na Terra Prometida. Mas por que isso, né? Porque Deus está te preparando você. Deus, muitas vezes a gente ora para Deus uma cura, ora para que Deus cura uma enfermidade sua. Às vezes ela demora, mas Deus está trabalhando na sua vida. Ele não quer apenas cura física, mas quer a cura interior. Ser cuidado por Deus, está sendo cuidado por Ele. E você tem que se desvaziar, né? Como Moisés, nesses 40 anos no deserto, lá em Midian, ele se desvaziou de si mesmo. Então, muitas vezes, o reino
você precisa estar vazio de si mesmo. Para você participar do reino, entrar no reino, você tem que se esvaziar de si mesmo. Não, como diz o Dio, né? Tirar o seu eu da sua vida, né? Deixar Deus dominar a sua vida, a sua mente, o seu coração, você participar do reino de Deus. Muitas vezes a gente reclama, poxa, por que tanto tempo, né? Eu estava pensando também, né, no grupo, eu estou há mais de quase 45 anos no grupo, e sempre ouço falar, Deus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, né? O reino milenar está chegando. Já faz 45 anos que eu ouço isso. Até quando eu vou ouvir isso ainda, né? Pode ser que mais 40 anos, né? Ou 100 anos, não sei se eu não vou mais estar aqui, mas as pessoas vão ouvir isso. Quanto tempo ainda resta? Porque se Deus, né, como diz o Rubens, né, se Deus chegasse, Jesus voltasse agora, eu estaria preparado? Você estaria preparado para a volta de Cristo? Se ele levar a sua igreja, você está preparado? Você está em condições de reinar com ele? Então, Deus está preparando o seu povo. Não sei quanto tempo vai durar, mas ele vai voltar. Isso temos essa certeza, essa convicção. E então, ali na sarça, né, Deus, ele falou com ele, né, com Moisés. Você vai levar vai para o Egito e você vai falar com o faraó. Mesmo você não tendo essas condições que você mesmo fala, mas quando você está na vontade de Deus, não quer dizer que tudo vai dar certo. Então, Moisés, ele foi na vontade de Deus, mas teve os percalços da vida, né? Teve que ouvir o não de Faraó, teve que ouvir o não dos próprios irmãos dele, teve que ouvir o não dos anciões, ele teve todas essas coisas. Então, muitas vezes, nós também passamos por esses percalços das nossas vidas, das nossas dificuldades, mas Deus está te preparando você. Deus está preparando para o seu reino, para a sua volta. Deus está preparando o seu coração, para que quando ele chegar, ele te encontre com o coração aberto, ele te encontre desvaziado, para encher o seu coração do Espírito Santo na sua vida. Então, esse é o reino de Deus que está para vir. Não sei se eu vou alcançar esse tempo, mas eu sei que o reino está aqui. O reino é agora. O reino está no meu coração, no seu coração. Basta você se desvaziar-se e deixar o reino entrar no seu coração. Deixar o reino entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus amigos, né? No seu trabalho. Você faz parte do reino de Deus. Onde você está, o reino está. Onde você se encontra, a presença de Deus está. Então, porque você é filho de Deus, você faz parte desse reino, você faz parte desse plano de Deus. Demore ou não demore, mas ele está aqui. Assim seja nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Querido, deixa eu ter uma largada aqui. Obrigado, Brandelli. Muitas reflexões aqui, viu, Brandelli, nessa sua palavra aí. Eu lembrei de Jesus sendo apresentado no templo, né? Inclusive uma conclusão muito bonita do livro do Pedro, para quem ainda não leu, né? Do Simeão, e ele esperava, né, a vinda do Messias, né? E era uma expectativa grande, né? Por anos e anos, né? O povo ali oprimido pelos romanos e tal. A profetisa Ana também, uma senhora bem de idade, né? Então, alegria, né? Então, essa alegria, mesmo que a gente não veja agora aqui com esses olhos, mas certamente veremos, né? E também aí, Brandelli, tomar cuidado, né? Porque o chamado de Moisés ali foi com 80 anos. Então, se você não fez 80 ainda, pode ter um chamado poderoso na sua vida ainda. A contribuição. Eu tinha um colega da empresa, agora aposentei, saí da empresa, né? Ele era cadeirante, Jurandir, o nome dele, né? A gente conversava bastante sobre as coisas do Senhor. E a gente se cruzava no corredor, né? Indo e vindo entre as reuniões e tudo mais. E a gente se saudava da seguinte maneira: menos um dia.
E aí, no outro dia, menos um dia, assim ia, né? E aí vieram perguntar para a gente, é menos um dia para quê? Para sexta? Para sexta-feira? Eu falei, não, menos um dia para a volta de Jesus. Cada vez mais próximo. Eu lembrei desse episódio aí, né? Que a gente anseia por esse dia, que a gente não precisa esperar muito, não, Brandelli, que Deus possa abreviar esse tempo, que o nosso coração arde para que Jesus se assente no trono e reine sobre nós. E através de nós, por que não, né? Essa questão de nós estarmos envolvidos no plano e no projeto de Deus e no tempo de Deus, né? Moisés, ele viveu as fases do projeto de Deus ao longo da sua vida, né? Então, o período da sarça, o período do Egito, o período do deserto, enfim, né? As várias fases de Deus, né? Então, que nós também possamos entender qual é a fase de Deus que nós estamos vivendo, né? Se a gente está na sarça, se a gente está ainda no palácio, se a gente já está no deserto caminhando com o povo, porque estar no deserto não quer dizer ausência de Deus. Lembre-se que no deserto tinha a nuvem de dia, né? E a coluna de fogo à noite. Então, mesmo que a gente esteja no deserto, não é ausência de Deus, é reinado de Deus. E eles andavam quando a nuvem se movia, né? Então, Deus governando. Então, é uma leitura diferente, porque às vezes eu já ouvi várias expressões, estou no deserto, parece que está sozinho. Deserto não é lugar de sozinho. Deserto de Deus é presença de Deus todo dia, dia e noite. Que o deserto é o salão de beleza da noiva, né? Que ali ele prepara você para a chegada dele, né? Que ali você está sendo esvaziado do seu eu para que ele entre no seu coração. Senhor, nós damos graças a Ti por esse momento, por estarmos juntos. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por estarmos aprendendo mais sobre estar no deserto, sobre esse chamado de Moisés e o chamado que o Senhor tem a nós também, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, os tempos, os dias que o Senhor tem para nós nesse chamado. Como o Senhor operou com Moisés, opera em nossas vidas. Damos graças pelo Brandelli ter se disposto aqui e preparado uma palavra. Que o Senhor abençoe ele e toda a sua família, Senhor. E esse dia também, que o Senhor nos abençoe. Nós damos graças a Ti nas atividades que teremos. Continua sendo conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Brandelli me fez lembrar de uma definição que a gente já ouviu outras vezes, né? Que é sobre como contar o tempo, né? Então, a gente conta o tempo normalmente pelo cronos, né? São esses anos de vida, que é o relógio, que é o calendário, né? E a gente sabe que tem o Kairos de Deus, né? E o Kairos de Deus flerta mais com isso, com o que o Carlos disse, né? São os momentos, né? Então, você casou, né? Então, tem um acontecimento, né? Nasceu o primeiro filho. Então, são seus momentos de vida, seus momentos com Deus também, né? Então, Deus, ele conta o tempo pelos episódios, né? Isso seja na história bíblica, seja na nossa vida também, né? E tentar ver o reino com essa lente do tempo pelo Kairos é muito maravilhoso, né? Isso nos ajuda demais, assim, né? Eu passo por vários desafios, né? Todos nós, especialmente corporativos, etc e tal, mas uma vez eu estava numa reunião, quando a gente morava em Curitiba, né? Uma reunião executiva lá e tal, e o pessoal batia, né? Rapaz, batia mais que a dona de casa quando a vaca entrar na horta, né? E aí um rapaz lá de marketing falou para mim assim, falou, Ricardo, você não... como é que você aguenta? Cara, não é sobre isso, né? A lente é outra, né? Isso é história, cara. Isso é tudo, né? Não sei se ele entendeu alguma coisa, mas assim, zero problema, né? Deus está me motivando a orar por essas pessoas aí, né? Mas a minha lente é outra, né? Então, esse é o Kairos, né?
Amém. E nós tivemos uma ministração lá no Imersão Presencial, o Haroldo Walker veio compartilhar com a gente, foi muito bom. E ele falou uma máxima que eu nunca tinha ouvido, foi a primeira vez que tem a ver com o que você está falando, Ricardo. Ele falou o seguinte, que nós temos a idade biológica, que é aquela idade quando a gente foi concebido, cresceu no ventre, nasceu e está aqui até o dia de hoje, e temos a idade em Deus. A idade em Deus é o tempo que nós passamos na Terra realizando a obra que Ele de antemão preparou para cada um de nós. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E aí a gente pode fazer obras cheias de boas intenções, boas obras, mas obras humanas que nasceram no nosso coração e não estavam no plano de Deus para nós. Estava talvez para outras pessoas e tudo mais. Então, também nós temos a idade em Deus. Eu fiquei pensando nisso, né? Falei, olha, por isso que Paulo fala, vocês ainda são bebês espirituais, queria poder compartilhar mais, mas vocês não têm condições de, né? Eu acho que está associado com essas passagens bíblicas, imagino eu. Nessa ministração do Carlos, e aqui meditando no... Às vezes a nossa mente fala, está demorando, mas Deus tem um controle de cada tempo. Um exemplo disso foi os cananeus. Deus falou, enquanto não aumentar a maldade deles, vocês não entrarão na terra prometida. Olha o que Deus está preocupado, irmãos. Tem um propósito até para o nível de maldade do ser humano. Então, por que Deus está demorando para voltar? Sabe, tem tanta coisa a ser corrigida aqui ainda, irmãos. Detalhes, sabe, né? Arrependa e Jesus volta. Não, o plano de Deus vai muito além de um estralar de dedo. O que Deus busca da raça humana? Comunhão, intimidade, relacionamento. Não é a pressa. Se Deus quisesse, ele não teria permitido Satanás fazer o que fez. Eu quis trazer sabe, eu meditei nisso enquanto o Carlos falava, sabe, Deus tem um controle e nos nossos dias, o que adianta salvar todo mundo, mas vai chegar aqui na vida eterna sem intimidade, sem relacionamento. Sem habilidade. Por que Jesus falou assim? Afaste de mim, eu não vos conheço. Alguns vão chegar lá, mas eu me arrependi, eu preguei, mas não tinha intimidade com Deus. Deu para entender, irmãos? Porque às vezes parece que está demorando. Deus está buscando relacionamento. Amém. Deus não está com pressa, não. Amém.